Sou Alcino Costa Leme, fisioterapeuta do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Estarei falando aqui hoje com vocês um pouco sobre o manejo da ventilação mecânica frente à pandemia do novo coronavírus Covid-19. A histologia dos pulmões acometidos pela Covid-19 mostra um dano alveolar difuso, com descamação dos pneumócitos, edema pulmonar e formação de membrana hialina. A instalação da doença ocorre rapidamente, com uma progressão entre 12 a 24 horas, levando, a muitos dos casos, para insuficiência respiratória do tipo hipoxêmica. Desde o início dos sintomas, o tempo médio para o desenvolvimento da síndrome do desconforto respiratório é em torno de 8 a 12 dias, com um tempo médio de ventilação mecânica de 10 a 14 dias. Como estamos frente de uma insuficiência respiratória do tipo hipoxêmico, muitas vezes os pacientes chegam nas unidades de pronto atendimento com baixa concentração de oxigênio no sangue, com uma saturação periférica de oxigênio baixa. Então seria um protocolo de suplementação de oxigênio em pacientes com suspeita de Covid, desenvolvido pela AMIB e pela Abramed, preconiza que os pacientes que tiverem com uma saturação periférica de oxigênio menor do que 94% e não apresente sinais de desconforto respiratório, seja colhido uma gasometria arterial. Se essa gasometria arterial obtivermos um PO2 menor do que 75 milímetros de mercúrio, devemos providenciar oxigenoterapia via catéter de oxigênio até 6 litros por minuto. Se após a administração de 6 litros de oxigênio, o paciente ainda permanecer com uma saturação periférica de oxigênio menor do que 94%, devemos acrescentar uma máscara de oxigênio com reservatório até 10 litros por minuto. Mesmo assim, persistindo uma saturação periférica de oxigênio menor do que 94%, nos casos de Covid-19, a indicação seria então para uma intubação orotraqueal. O consenso atual sugere que o catéter nasal de alto fluxo e a ventilação não invasiva aumentem o risco de transmissão viral, quando a utilização precisa de filtro viral na linha expiratória dos ventiladores, e a maioria da ventilação não invasiva que nós utilizamos é feita apenas com um único ramo inspiratório com uma válvula exalatória próximo da máscara, então não seria indicado. A única possibilidade seria estar utilizando a máscara do tipo helmet, mas que não é comum em nosso meio. Dado a rápida progressão da doença, nós não esperamos que os pacientes melhorem em questão de horas ou dias, evitando assim uma intubação. Desta forma, muitos relatos na China demonstram altas taxas de falha na ventilação não invasiva, inclusive com catéter de alto fluxo. Uma revisão sistemática dos casos de SARS, que foi a antiga pandemia, demonstrou que um aumento do risco de contaminação dos profissionais de saúde daqueles pacientes que estavam utilizando ventilação não invasiva. Desta forma, recomenda-se então uma intubação precoce. Essa intubação precisa ser feita preferencialmente com uma pessoa bastante habilitada, muitas vezes o médico intensivista, às vezes precisa pedir o apoio do anestesista, porque às vezes vai ter que intubar o paciente frente a uma hipoxemia muito grave e muitas vezes será necessário usar uma intubação de sequência rápida com o paciente totalmente paralisado, sem a utilização da máscara de ambu, evitando assim a dispersão de aerossóis e propagação da doença. Como médicos e fisioterapeutas, então, podem trabalhar juntos para melhorar os resultados da ventilação mecânica, usando estratégias de ventilação mecânica protetora, que seriam a utilização de volumes correntes em torno de 6 ml por quilo do peso predito, uma driving pressure menor do que 15 centímetros de água, a PIP suficiente para evitar o colapso alveolar e garantir uma adequada troca gasosa, que ela não seja lesiva por hiperdistensão e que não provoque alterações hemodinâmicas persistentes e refratárias, apesar do aumento de drogas vasoativas e administração muitas vezes de fluidos. Um posicionamento adequado do paciente na posição semi-sentada no leito, prevenindo assim a pneumonia associada à ventilação mecânica. Ajustes finos nos mecanismos de disparo e de sensibilidade, evitando assim novas assincronias e agravando ainda mais a lesão pulmonar. Manobras de recrutamento alveolar quando estiverem indicadas. E o desmame, como vimos, a média de tempo dos pacientes em ventilação mecânica é de 10 a 14 dias, então estaremos diante de um desmame prolongado de ventilação mecânica, necessitando muitas vezes
que tenhamos bastante critério no momento da extubação, realizando, por exemplo, um teste de respiração espontânea antes desses pacientes serem extubados. Existe uma gama muito grande de ventiladores hoje em dia no mercado e frente a essa pandemia, novos aparelhos que muitas vezes não temos contato aqui no Brasil, nós vamos ser obrigados a estar manipulando muitas vezes equipamentos que a gente tem pouco manuseio, mas basicamente todos os ventiladores é uma combinação de modos ventilatórios. Nós indicamos a combinação melhor de modos ventilatórios seriam pressão controlada SMV ou volume controlado SMV, mais a utilização de pressão de suporte. Como uma rotina de ventilação mecânica no momento da admissão, após a intubação do paciente com Covid-19, sugerimos que o modo ventilatório seja pressão controlada SMV, inicialmente com um tempo inspiratório de 1 segundo, uma frequência, um volume corrente ideal de 6 ml por quilo, uma frequência respiratória de 20 incursões respiratórias por minuto, uma pressão de suporte suficiente para gerar também 6 ml por quilo de volume corrente, uma PIP inicial de 10 centímetros de água, já que estamos frente de um quadro de hipoxemia grave, uma fração inspirada de oxigênio de 60% e respeitando um delta de pressão, uma driving pressure menor ou igual a 15 centímetros de água. Como cálculo do volume corrente ideal, devemos usar a seguinte fórmula, homens e mulheres aqui, que vai estar apresentado aqui do meu lado. Como estamos num caso de insuficiência respiratória grave, será necessário avaliarmos a complacência e a resistência para que a gente possa ofertar a melhor assistência ventilatória possível para esses pacientes. O cálculo da complacência pulmonar nos exigirá que o paciente esteja em decúbito dorsal horizontal, que esteja devidamente sedado e com bloqueio neuromuscular, que a modalidade utilizada seja o volume controlado, com 8 ml por quilo de peso, com uma frequência respiratória de 12 incursões por minuto, uma PIP de 5 centímetros de água, uma FO2 de 60%, que a onda de fluxo inspiratório seja quadrada, com uma pausa inspiratória de 2 segundos para podermos obter uma pressão de platô, mas nós temos alguns ventiladores modernos, da qual nada disso é necessário. Esse controle a gente já tem direto na tela do monitor, porque o cálculo é um cálculo matemático que vai nos dar a complacência e resistência através de uma técnica de otimização matemática chamada mínimos quadrados. Estamos diante de um quadro de insuficiência respiratória hipoxêmica com lesão alveolar grave, muitas vezes vai cursar também com acidose respiratória. E aí algo bastante comum em frente à acidose respiratória é a gente aumentar a ventilação alveolar desses indivíduos, porém nós devemos respeitar então inicialmente que um volume corrente de 6 ml por quilo, então o único parâmetro que nós temos de manipulação seria estar aumentando então a frequência respiratória. Porém, em muitas situações, o aumento indiscriminado da frequência respiratória pode provocar ainda mais acidose respiratória. Então, como saber até quanto devemos aumentar a frequência respiratória? Precisaremos então calcular a constante de tempo do sistema respiratório, que seria a multiplicação da complacência pela resistência. Por que precisamos saber isso? Para obtermos uma exalação completa de ar que está dentro dos pulmões, precisamos de 4 constantes de tempo. Então, quando eu sei qual que é uma constante de tempo, eu preciso multiplicar os valores de complacência por resistência do sistema respiratório. Aí eu vou obter um tempo em segundo, que vai me representar uma constante de tempo. E para eu exalar completamente, eu preciso de 4 constantes de tempo, porque com uma constante de tempo, eu exalo apenas 36% do volume de ar que eu tenho nos pulmões, ao passo que com 4 constantes de tempo, eu já consigo exalar praticamente 98% do ar que eu tenho dentro dos pulmões. Então eu tenho aqui o cálculo da complacência e da resistência. A complacência é a variação de volume por variação de pressão. Como variação de volume eu tenho o volume corrente e variação de pressão seria, no caso da complacência estática, seria a pressão de platô menos a PIP. E a resistência é a variação de pressão por variação de fluxo. Como variação de pressão, eu tenho a pressão de pico menos a pressão de platô dividido pelo fluxo. Então a constante de tempo é multiplicar o resultado obtido da complacência versus a resistência pulmonar.
No exemplo citado aqui acima, eu tenho uma complacência do sistema respiratório de 0,025 litros por centímetro quadrado, com uma resistência de 9,63 centímetros de água litros por segundo, multiplicando um pelo outro, multiplicando a complacência pela resistência, eu vou obter uma constante de tempo de 0,25 segundos. Então, nesse exemplo, nesse paciente com essa complacência pulmonar, com essa resistência, eu preciso então de 4 constantes de tempo para que o meu paciente exale completamente. Então, 4 constantes de tempo, com uma constante de tempo valendo 0,25 segundos, eu preciso de 2 segundos, pelo menos, de exalação completa. Então, eu agora preciso respeitar isso. Quando eu for aumentar a frequência respiratória, eu preciso pegar 60 segundos e dividir pela frequência respiratória. Eu tenho que subtrair dos valores que eu coloquei do tempo inspiratório. No exemplo inicial que nós falamos da admissão, seria em torno de 1 segundo. Então, nesse exemplo, se eu ficar com uma frequência respiratória de 20 respirações por minuto, com um tempo inspiratório de 1 segundo, eu só posso obter uma frequência respiratória de 20, porque eu vou ter um tempo expiratório agora de 2 segundos, respeitando a minha constante de tempo pulmonar. Mas se eu precisar, esse paciente tiver hipoxêmico com acidose respiratória, o que eu posso fazer? Eu tento melhorar a condição pulmonar do paciente, reduzindo a resistência e aumentando a complacência, através de ajustes finos da ventilação ou manobra de recrutamento alveolar, onde eu ganho complacência e diminuo a resistência. Assim, eu vou ter uma constante de tempo menor, me possibilitando aumentar a frequência respiratória. Se após estar completamente otimizado, esse paciente ainda persistir com uma acidemia, com pH menor do que 7,20, estaria indicado também a utilização de insuflação traqueal de gás. A manobra de recrutamento alveolar, nos casos de hipoxemia refratária, nós preconizamos que seja realizado na modalidade pressão controlada, onde fixaremos a pressão controlada em 15 centímetros de água e aumentaremos a PIP para 30 centímetros de água. Devemos permanecer nessa manobra durante 1 minuto, repeti-la 3 vezes e aí com um intervalo suficiente para que o paciente retorne para os seus níveis hemodinâmicos prévios e que não ocorra instabilidade hemodinâmica. Muitas vezes é necessário ajuste de droga vasoativa e de volemia antes da realização da manobra. Então, obrigatoriamente, essa manobra precisa ser realizada na presença do médico intensivista e de um enfermeiro, porque será necessário, na maioria das vezes, ajuste de drogas vasoativas ou também eu posso fazer uma manobra bastante comum de responsividade a volume, que nós podemos utilizá-la durante a manobra de recrutamento, que é o Passive Raising Legs. Seria a elevação dos membros inferiores, aí em torno de 45 graus, mantido nessa posição, enquanto eu realizo a manobra de recrutamento alveolar. Isso eu vou aumentar o volume de retorno e, como a manobra é em torno de 1 minuto só, provavelmente, às vezes, só realizando essa manobra não será necessário um aumento de drogas vasoativas. Mas se mesmo assim for necessário aumentar as drogas vasoativas, devemos lembrar que a manobra vai se encerrar após o 3º ciclo de 1 minuto. Então, diante de uma hipoxemia tão grave, se faz extremamente necessário testar uma responsividade dos pacientes à manobra de recrutamento alveolar. Uma vez os pacientes recrutados, agora eu preciso manter esse tecido pulmonar aerado e para isso eu lanço mão da pressão positiva no final da expiração, a PIP. Mas quanto eu vou titular a PIP? Nós vimos que inicialmente colocaremos uma PIP de 10 centímetros de água, mas às vezes ela pode ser insuficiente. Então, existem 2 formas da gente estar fazendo isso. Uma das formas seria através da PIP decremental. O que é isso? Eu pego aquela PIP inicial de 10 centímetros de água que eu tinha na admissão do paciente, eu elevo essa PIP para 20 centímetros de água, mantenho ela em 20 centímetros de água e aí eu observo em 20 centímetros de água de PIP, qual que é a driving pressure que está acontecendo naquele momento e qual que é a saturação de oxigênio. Qual seria a melhor PIP? Aquela onde eu vou ter uma menor driving pressure e também uma maior saturação de oxigênio. Então eu vou reduzindo a passos de 2 centímetros de água de cada vez, vou reduzindo de 20 para 18, para 16, 14, 12, 10, 8 e 6. E aí, nessa tabela, eu consigo encontrar agora qual que seria a melhor PIP, seria aquela com a menor driving pressure. Para obtermos a PIP ideal, podemos utilizar também a tabela preconizada pelo grupo ARDSNET, aonde eu vou em busca de uma saturação-alvo. Inicialmente, nós dissemos que recebemos o paciente com 60% de FO2 com uma PIP de 10. Se essa saturação estiver acima do alvo, eu vou andar na tabela para a esquerda,
qual que é a saturação alvo. Nesse caso seria entre 90% e 95% de saturação. Então se a saturação, por exemplo, tiver 97%, ou seja, está acima do alvo, eu vou andar na minha tabela para a esquerda, onde eu vou estar reduzindo a PIP e depois posteriormente reduzindo a FO2. Mas também eu posso em algum momento, a minha saturação alvo é de 90% a 95%, se eu tiver frente a uma saturação de 88% de saturação com uma PIP de 10%, agora eu vou andar para a direita na tabela ARDSNet, onde eu vou aumentando a PIP e posteriormente aumentando a FO2 até eu atingir o alvo de saturação. O manejo da ventilação mecânica também diz muito respeito às características do paciente. Os pacientes com um IMC maiores, um índice de massa corpóreo abaixo de 35 centímetros de água, os estudos com Covid realizados lá na China até o momento preconiza que pacientes com IMC abaixo de 35, que já utilizamos uma PIP de 10 centímetros de água, como os expomos anteriormente. Com índice de massa corpórea entre 35 e 50, inicialmente devemos utilizar uma PIP de 12 centímetros de água, e naqueles pacientes com obesidade mórbida, com IMC acima de 50, devemos inicialmente usar uma PIP de 15 centímetros de água. Lembrar que estamos frentes a um quadro de SARA moderada ou SARA grave. Em muitas situações, ainda apesar de toda a otimização da PIP, da frequência, manobra de recrutamento alveolar, tem muitos pacientes ainda que não vão responder às manobras de recrutamento alveolar e de ajustes da ventilação mecânica e permanecerão ainda com uma saturação abaixo de 85%, necessitando de altas concentrações inspiradas de oxigênio. Então preconiza-se então que a elegibilidade para colocar o paciente na posição prona depende da idade do paciente, que preconiza-se que ela seja menor do que 75 anos de idade, que essa pronação seja precoce nas primeiras 36 horas após o início da síndrome do desconforto respiratório agudo. Durante a prona, devemos manter os pacientes em sedação profunda com o RAS de -4, -5 enquanto estiver pronado, e o retorno da ventilação para a posição supina quando alguns critérios forem atingidos, por exemplo, quando eu tiver com uma FO2 menor ou igual a 50%, que eu não tiver mais acidemia, com um pH maior do que 7,30 e com uma relação PO2-FO2 maior do que 200. Se essa FO2 permanecer maior do que 75%, apesar do que foi exposto acima, recomenda-se uma consulta ao time de ECMO. Como critérios que nós vamos ter para a melhora da ventilação mecânica, para a melhora dos controles que nós fizemos, nós devemos monitorar isso continuamente. Após atingido o alvo de oxigenação, coletar uma gasometria arterial após 30 minutos da mudança dos parâmetros e que ela seja reavaliada de 2 em 2 horas. Muitos pacientes vão cursar com instabilidade hemodinâmica porque muitas vezes vão necessitar de altas pressões inspiratórias. E às vezes, durante a manobra de recrutamento alveolar também, onde a gente vai reduzir bastante o retorno venoso, os pacientes podem evoluir com hipotensão. Às vezes se faz necessário uma avaliação médica criteriosa da função cardíaca através do eco transtorácico, por exemplo, para observar o ventrículo direito, como ele está se respondendo frente aos ajustes da ventilação mecânica. Então, como critérios de melhora da ventilação, nós vamos ter uma redução da driving pressure, porque é ela que aumenta a mortalidade dos pacientes. Altos níveis de driving pressure acima de 15 vão aumentar a mortalidade. Uma melhora da complacência e uma melhora da relação PO2-FO2 vai nos dizer que aquelas medidas que nós estamos adotando estão sendo adequadas para esse paciente. Estamos frente, então, como na Covid-19, o tempo de ventilação mecânica é muito prolongado, em torno de 10 a 14 dias, então fatalmente estaremos diante, após esse período, que o paciente muitas vezes vai precisar ficar sedado e paralisado, vai cursar com um desmame difícil ou um desmame prolongado, onde muitas vezes nós vamos precisar, então agora, antes da extubação, ter bastante critério. Após a resolução da insuficiência respiratória, devemos realizar o teste de respiração espontânea, que pode ser com o tubo T ou impressão de suporte mais PIP, e manter nessa posição aí durante 30 minutos a 2 horas, e aí extubar após o sucesso no teste de respiração espontânea. O grupo americano de Harvard lançou um bundle, um checklist diário da ventilação mecânica, É muito do que a gente já está acostumado com ventilação mecânica em outras condições de SARA, mas seria assim para a gente ter um critério bastante aguçado, onde devemos
após a melhora, a resolução parcial já do quadro clínico do paciente, devemos estar realizando o teste de despertar diariamente. Assim que é possível, realizar o teste de respiração espontânea, que esses pacientes sejam estimulados a respirar também em pressão de suporte. Devemos manter o tempo inteiro a cabeceira elevada e realizar higiene oral, clorexidina, para evitar pneumonia associada à ventilação. Muito obrigado.